Olá, professora Virginia falando, e vamos falar da sequência do Aprender Sempre dessa semana, que é a sequência 2, aula 5 e 6, que vai falar um pouco das consequências da Covid-19. E o objetivo da aula é analisar os efeitos semânticos expressivos produzidos pela construção e subordinação de períodos na construção de termos jornalísticos. Então, aqui o texto 1 e o texto 2 são notícias de jornal. Primeiro, a Alemanha vai pagar 300 euros para cada criança do país. O ministro da Economia da Alemanha, Peter Altmaier, anunciou que o governo vai pagar 300 euros, cerca de R$ 1.700 por criança para cada família, além de cortar alguns impostos, valor que o cidadão paga ao governo e que retorna na forma de serviços públicos. O plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha e assim reacender o consumo para que as empresas se recuperem de crise gerada pela pandemia. Então, além aqui, na primeira reportagem, além de auxiliar as crianças, ele vai também deixar, a Alemanha vai cortar também imposto para que esse dinheiro faça circular a economia na Alemanha, né? O segundo texto jornalístico, Nova Zelândia anuncia não ter mais casos de Covid-19. O país declarou, em 8 de junho, estar oficialmente livre do novo coronavírus. Não existe mais registro de novos casos há 17 dias e a última pessoa a contrair a doença não apresentava sintomas há 48 horas. Com isso, as restrições ainda existentes na Nova Zelândia foram suspensas, apesar de o país ainda não pretender abrir suas fronteiras completamente. Então, o segundo trecho jornalístico fala da Nova Zelândia, de como a doença está sendo erradicada no país há 17 dias. Aqui, a primeira questão relacionada aos dois textos é os termos destacados nos textos em negrito servem como elementos que conectam duas informações. Organize na tabela abaixo quais informações são essas. Veja a primeira linha como exemplo. No primeiro exemplo aqui, ó, é a primeira reportagem e o início da primeira reportagem, né? Aqui, o ministro da Economia da Alemanha anunciou que o governo vai pagar 300 euros por criança para cada família. Além de, esse é o conectivo. Esse está ligando aqui essa oração, ligando aqui a essa outra. Cortar alguns impostos. Então, além de, está conectando essa oração com cortar alguns impostos. E aqui está um novo outro conectivo. E assim. Então, vamos procurar o e assim. Então, está o além de aqui em cima, que já foi. Ó, o plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha e assim, tá aqui, ó, eu assim. Então, o resto está aqui. Então, aqui está a parte. O plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha e assim reacender a economia, reacender o consumo. Então, esse é o segundo, estou dando exemplos aqui que vocês vão colocar aqui, preencher essas caixinhas com esses exemplos. Continuando, ó, ao conectar duas orações, cada palavra ou expressão cria um efeito de sentido diferente entre elas. Explique qual a ideia que os conectivos a seguir produzem nas frases. O além de. O além de é uma conjunção que adiciona algo à oração, né? Então, é uma conjunção aditiva. Então, as outras conjunções vocês vão procurar e vão responder. Aqui é outra questão. Explique a diferença de efeito de sentidos na mudança do conectivo nas frases a seguir. O plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha para que as empresas se recuperem da crise gerada pela pandemia. Aqui. Aqui embaixo mudou. O plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha, ainda que as empresas não se recuperem da crise gerada pela pandemia. Então, o conectivo aqui em cima é para que, embaixo ainda que. O para que
tem o objetivo aqui, é uma finalidade. Ele vai estar, o plano é fazer mais dinheiro circular, com finalidade que as empresas recuperem da crise gerada pela pandemia. Então, aqui é fazer com que as empresas se recuperem. Aqui, o plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha, ainda que o segundo caso é fazer circular o dinheiro, né? Aqui, ainda que as empresas não se recuperem da crise gerada. Então, o plano é fazer mais dinheiro circular na Alemanha, mesmo que as empresas não se recuperem. Então, aqui é a finalidade para que essas empresas se recuperem. E aqui é ainda que as empresas não se recuperem, mas o dinheiro ainda vai circular. Aqui na próxima é redigir um parágrafo apresentando uma causa e uma consequência da pandemia da Covid-19 no Brasil. Utilize um conectivo para ligar suas orações. As conjunções, vocês vão ligar. Vocês vão falar um pouco, só um parágrafo que vocês vão colocar, a causa e consequência da pandemia da Covid-19, que foi várias, né? Inclusive nossas aulas à distância. Então, vocês vão produzir um parágrafo, mas vocês vão usar os conectivos para ligar uma oração à outra. Aqui no próximo, aula 6, filosofia. O objetivo dessa aula é refletir sobre estratégia argumentativa em canção. Ampliar o repertório sobre a cultura popular brasileira. Então vamos ler a canção Filosofia do Noel Rosa. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico para ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando nesse mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia. Até o samba de Noel Rosa, e vamos responder as seguintes questões. A canção foi escrita em 1933. Apesar de ser de uma época muito anterior, ela retrata questões ainda presentes na sociedade. Que situação é essa? Ela apresenta situações tanto de classe social, como da cor, né? Da pele, né? Questões raciais. Então, aqui ela apresenta duas ou mais, né? Retratos de presentes na nossa sociedade, sim, que ainda vivem situações como essa. Então, vocês vão colocar que situações ainda são apresentadas na nossa sociedade que é retratada na música, na qual faz uma crítica. Por que o eu lírico diz que a filosofia o ajuda a lidar com as mazelas da vida, com as coisas ruins da vida, né? Porque o eu lírico fala que a música dele, apesar de tudo que ele vive, ainda traz alegria, né? Mas vocês vão colocar mais coisas aí que tem no texto. A letra da música tem como foco a oralidade, uma vez que é cantada. Na sua opinião, a linguagem informal nas canções diminui a força de suas críticas? Aí você vai justificar. Será que a mudança, já que a música é uma música, um samba, né? Que foi escrito e cantado e foi escrito para toda a população de forma geral. Não foi assim como só uma população. Esse é para todo mundo de forma geral. Então aqui está perguntando se o uso de muitas palavras da oralidade fez com que ela perdesse a força de sua crítica. Aí você vai se justificar. Há na canção alguma referência à época da escravidão? De que forma esse fato histórico contribui para a mensagem da música? Então, aqui você vai pegar uma parte da música e há uma referência sim à época da escravidão. Vocês vão mostrar onde está na parte da música que está falando disso e de que forma esse fato histórico contribui para a mensagem da música do Noel Rosa. Então, essas são as questões que estão
para responder no caderno Aprender Sempre, que eu vou colocar no formulário, que vocês vão responder no formulário. E eu agradeço até aqui. Alguma dúvida é só entrar em contato. Bons estudos!